Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves, que vai estar falando um pouquinho desses assuntos aqui de Erechim. Olá, secretário, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevista. Muito obrigado, Tayane. É um grande prazer estar com vocês e prestar esse serviço à comunidade erechinense nesta entrevista de hoje. Secretário, então agora como secretário, né? Antes no governo Schmidt o senhor estava como o diretor, né? E agora no governo Polis o senhor está como secretário. Na sua opinião, qual que é a diferença, assim? O que o senhor pode evoluir como secretário agora nessa nova etapa? Na verdade, a minha contribuição a Erechim desde que cheguei, né, tem um aspecto técnico muito definido, né? Então, a contribuição que eu vinha dando naquele momento era uma contribuição com a mesma dedicação técnica, né? E, evidentemente, que nesse momento, na condição de secretário municipal da Cultura, Esporte e Turismo, né, a realidade na prática, né, da gestão que o secretário tem capacidade de desenvolver com a sua equipe se difere no sentido da estratégia, né, do plano, da política pública que nós vamos implementar. E a minha política pública, junto da secretaria, combinada com uma ação de governo, prefeito Polis, vice-prefeito Flávio, né, é muito clara em relação a esse tema, né? Nós somos um governo que assumimos em 1º de janeiro de 2021 com a finalidade de atender o cidadão, né, a partir daquilo que para nós é extremamente caro, que é o debate permanente com os coletivos, com as comunidades, né, com aqueles que cercam o setor de cada uma das secretarias, para que a gente consiga atender de forma muito franca, né, as necessidades do município. Evidentemente que temos experiência, todos nós, né, mas esta experiência nos leva a crer, a pedido do prefeito Polis, do vice Flávio, que ouvindo, trocando, debatendo com esses grupos, né, nós vamos com certeza acertar mais. Secretário, e agora nós acompanhamos durante a pandemia um dos grupos muito afetados foi o grupo dos artistas e também das pessoas que trabalham com os eventos. Então acompanhamos muitos shows cancelados, festivais. Nesse sentido, como a secretaria pode auxiliar essas pessoas? Verdade. O prejuízo ao setor cultural, ao setor de eventos, turístico, esportivo, né, foi muito grande, tem sido muito grande, né, porque essas áreas, né, elas normalmente, né, aglomeram pessoas, né, reúnem pessoas para que a atividade aconteça, então o prejuízo é enorme. No setor cultural, por um esforço de coletivos, né, do país inteiro, se criou a Lei Aldir Blanc, né, uma lei emergencial à cultura, que do Fundo Nacional de Cultura retirou 3 bilhões de reais para ser aplicados em estados e municípios, né? Erechim, coube a Erechim, num cálculo populacional, né, e de tributos estaduais e federais, algo na ordem de 730 mil reais, que foram utilizados em 2 incisos, né, que nós chamamos, a lei era organizada em 3 incisos, o auxílio emergencial de 600 reais para artistas e trabalhadores da cultura, o segundo inciso, um inciso de auxílio aos CNPJ, às empresas de dança, música, enfim, literatura, livrarias e assim por diante. E um terceiro inciso, que era um inciso que está sendo ainda, né, porque foi prorrogada a lei, de ações como premiações, editais, né, de continuidade e fomento à atividade cultural. O que nós estamos fazendo agora, e um período anterior a estar aqui na prefeitura, né, a convite do prefeito Polis e do vice Flávio, eu estava na Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, que foi a orientadora da distribuição e do modelo, através de uma conferência estadual de cultura. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós temos mais 3 editais que o Estado irá lançar, né, o edital 011, 012 e 013, para a Lei Aldir Blanc, com recursos do Estado. Nós aqui, já que os recursos referentes aos municípios foram utilizados, e agora vamos prestar conta até o mês de março, nós vamos produzir no nosso sistema de indicadores, que é algo que nós vamos trabalhar muito, né, o Sistema Municipal de Cultura de Erechim, nós vamos trabalhar a partir de uma lógica que está nesse sistema de informação, que aos cadastrados na nossa secretaria e não cadastrados que queiram participar do edital que está aberto agora, né, que é o edital Diversidade e Criação,
formação, né, preenchimento de formulário para que o maior número de erechinenses que ainda não foi contemplado com esses recursos possam ser contemplados, né? De uma outra ponta, nós, claro que é evidente, nós precisamos criar condições, né, sanitárias para isso, deveremos ter, nesse período de retomada das ações, né, uma chamada pública para trabalhadores da cultura nas mais variadas áreas, em todos os segmentos culturais que nós temos no nosso conselho, e com isso produzir uma combinação, né, que seja, nós fazemos a chamada pública, pagamos um valor a esses trabalhadores da cultura, nesse período de transição, para que eles forneçam aulas, oficinas, né, nas comunidades de bairro, enfim, que nós estamos mapeando nesse momento. Então, são duas ações que vão, sem dúvida nenhuma, fortalecer, né, a atividade cultural do ponto de vista do desenvolvimento de estratégias e projetos, e de outra forma também vamos estar levando recursos, né, para esses grupos que realmente sofrem muito com a pandemia. Então, o primeiro passo, os artistas eles têm que fazer o cadastro, entrar em contato com a secretaria. Exato, existe um cadastro, né? Esse edital que está, e eu peço que acompanhe na página da prefeitura, né? Acho que amanhã estará publicado, talvez amanhã, no próximo dia. Ele vai trazer um edital que não é nosso, que é do Estado, né, e que não passa pelo sistema, o Cadastro Estadual de Produtor Cultural, né? O que a pessoa precisa é escrever esse projeto, que é a Fundação Marco Polo, que é responsável por esse edital, né, no CPF ou no CNPJ, né? Então, o preenchimento do formulário é por dentro do sistema, tem um link especial, né? E essas ações podem entrar em contato, aqueles interessados com a secretaria, né? Porque nós estamos à disposição para fornecer informações, ajudar no preenchimento dos formulários, né? E, enfim, contribuir de maneira que os nossos artistas erechinenses possam participar desse edital tão importante também. E aí esse segundo ato, a segunda ação, que é uma ação a posterior, né? Que deverá pautar bastante, né? É o que nós temos conversado, porque já conversamos, são 15 dias, mas já fizemos muitas reuniões, inclusive antes desse período, né? De assumirmos a secretaria, a necessidade de que a cultura, que as culturas, ou que os segmentos de expressões culturais que estão nos bairros, nas comunidades periféricas e no interior do município, recebam atendimento. E nesse sentido nós vamos fazer, então, entendemos que fortalecer a atividade profissional do artista local e entregar às comunidades ações culturais de formação, de entretenimento, de reconhecimento das suas ações, pode ser importante, vai ser importante, e vamos focar nessa relação para minimizar os efeitos do que estamos conversando agora. Secretário, agora falando um pouquinho da programação cultural aqui para Erechim, o ano passado não teve muitos eventos, né? Um dos eventos que não teve, inclusive, foi a Feira do Livro, até para evitar aglomeração. E eu gostaria de saber como é que está a programação desse ano, já tem novidades esse ano, já tem uma agenda prevista, como que está o andamento? Bem, eu preciso dizer e deixar muito claro que nós temos 3 conselhos que estão dentro, né, junto com a construção do nosso plano de ação na Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo, né? O Conselho de Políticas Culturais, o Conselho do Turismo, que no próximo dia 28, na Câmara de Vereadores, às 9 da manhã, nós daremos posse aos novos conselheiros, né? E o CMD, o Conselho Municipal do Desporto. Então, esses conselhos têm papel fundamental na organização desse planejamento, né, destas propostas. É evidente que nós temos eventos que já são, inclusive, garantidos por força de lei, como os nossos festivais, o Natal, a Feira do Livro e outros, né? Mas entendemos que esse diálogo com esses conselhos, ele é fundamental para que a gente consiga, no momento adequado, até porque do ponto de vista sanitário é difícil de nós falarmos em que situação, né, em que mês do ano isso vai acontecer, para que a gente traga, enfim, o desejo, né, para a Feira do Livro, que é a tua pergunta, a partir, né, dos entes que compõem, né, a Sociedade Erechinense para a Literatura, por exemplo, a melhor estratégia para 2021. Também é verdade que muitos dos eventos no país afora, a gente tem contato com essa rede toda, no Estado, na AMAL, né, nossos parceiros, né, os municípios, o desejo de que 2021 seja um ano onde as atividades culturais aconteçam, né? Seja em que modalidade for. Então, possivelmente, nós devamos recorrer, e me parece que isso é um caminho, né? Nos nossos festivais, a Feira do Livro, vamos lá, e os festivais, o Festival de Dança
e o festival, os 2 festivais de teatro, na modalidade virtual, né, visto que em muitos lugares, inclusive fora do país, isso vem acontecendo e vem trazendo para os artistas uma possibilidade de realização do seu trabalho, né, respeitando o momento sanitário que estamos vivendo, né, e de alguma forma potencializando essas ações e fazendo com que a comunidade continue interagindo com a cultura, e no município nós deveremos caminhar nesse sentido. E posteriormente, com certeza, eu vou ter o prazer de trazer uma programação mais formatada depois dessas reuniões, enfim, né? Mas sim, a nossa vontade, o nosso desejo é de que a atividade cultural erechinense em 2021, aconteça, né? E ela tem toda a possibilidade de acontecer com o mesmo calor, né? Com a mesma energia, com a mesma capacidade técnica, por termos um dos melhores teatros do estado do Rio Grande do Sul aqui em Erechim, de forma virtual ou presencial. Secretário, nos últimos dias também, falando dessa questão da cultura e tudo mais, nós acompanhamos que teve visitas técnicas ali no Castelinho para a restauração desse patrimônio histórico e tudo mais. Nesse sentido, o que o senhor pode adiantar para nós em relação a essa questão do cuidado com os patrimônios históricos aqui de Erechim? Eu vi que também vocês já fizeram reuniões sobre isso, né? Exatamente. Bom, eu particularmente, né, sou uma figura pública, né, nas minhas áreas por onde passei, pelo Conselho de Estado, pelo Conselho Nacional, sempre com uma defesa muito grande ao patrimônio histórico material e imaterial, né? Eu considero estratégia fundamental para que, enfim, né, a comunidade reconheça, né, em primeiríssimo lugar, sua própria trajetória cultural, né, e, em segundo lugar, por tratar-se de equipamentos que nos permitem, né, digamos assim, resgatar elementos que estão no campo do sonho, da imaginação, do simbólico, né, que muitas vezes as novas edificações não conseguem porque não trazem esse processo emocional, né? Então, sim, nós tivemos uma reunião com o IFAI, o vice-prefeito Flávio, eu e o corpo técnico da secretaria, composta por 2 estagiários, alunos de arquitetura, uma servidora de carreira, Ariane Pedrotti, e a Gabriela Dal Bosco, que está conosco nesse momento, né? Chegou agora. A estratégia na relação com o IFAI, que é o órgão que determina as ações possíveis, né, no Castelinho, dar conta de, por fases, realizarmos esse processo de reabertura desse edifício, né, desse equipamento público-cultural do nosso município. Então, esta reunião, que durou cerca de 1 hora com o diretor do IFAI, né, ela foi extremamente importante, em primeiro lugar, para apresentarmos, enfim, este desejo, né, e ouvir e ter desse diretor, desse Instituto, né, de Patrimônio Histórico Cultural do Rio Grande do Sul, o retorno de que nós estamos no caminho correto, no caminho adequado. Inclusive, a proposta que nós apresentamos, né, no entendimento do diretor, do Renato, né, o arquiteto Renato, isto nos traz a possibilidade de outras fontes de financiamento e fomento, né, que é o nosso grande desafio, né? Quer dizer, o projeto, o plano, nós estamos preparados para isso, né, e o grande desafio é o financiamento e o fomento, né, das ações que serão necessárias para que essa primeira fase se conclua, que é uma fase mais complexa, uma fase onde mexemos no hidráulico, onde mexemos na elétrica, onde mexemos nas estruturas, né? Essa fase seguinte seria uma fase de acessibilidade, né? Mas nós pretendemos, nessa primeira fase, e faremos assim, né, permitir que o espaço, né, as portas do Castelinho sejam abertas, né? Ainda sem mobiliário, sem as ações, né, porque esta é uma primeira fase, para que as pessoas conheçam o projeto da fase seguinte, que é uma fase de acessibilidade, e, por consequência, numa terceira, uma fase de equipamentos digitais, tecnológicos, né, para a utilização. E neste tempo, né, reunido com esse grupo gestor interdisciplinar, que é composto por universidade, Sistema S, todos os parceiros que vão estar conosco, comunidade em geral, alinharmos, né, calibrarmos o processo de ocupação do Castelinho. Mas é um caminho natural para o Instituto, para o IFAI, né? O Savoldi, o Renato é um especialista nessa área. Nós também temos no nosso corpo técnico especialistas, parte dele com exposições permanentes, né? E outra parte muito viva
com ações contínuas, diferenciadas, né, sob forma de editais, né, então um movimento constante dentro daquele espaço e, obviamente, que nesses espaços que serão permanentes, há estratégias que vêm em nome do turismo, né, ser o cartão postal, como sempre foi e sempre será o Castelinho para todos nós. Tudo em etapas, então, Tudo claro, em etapas. né? Secretário, o tempo passou rápido, já estamos chegando aqui ao final. Só para a gente fechar, então, também eu vi que vocês estão se reunindo para tornar Erechim uma cidade mais atrativa. Já tem ações nesse sentido? Na verdade nós temos, por exemplo, uma delas, né, ainda no setor cultural e que é importante salientar, nós temos hoje já reconhecimento de, pelo menos nas áreas das artes cênicas, quanto aos nossos festivais, né? Nós queremos ampliar, nós queremos lançar um novo festival, né, um festival livre de música, né, uma proposta que nós estamos conversando com esse setor, né, com o colegiado setorial da música, e com isto nos aproximarmos do reconhecimento estadual e até mesmo fora do estado, da região, como uma cidade de festivais, né? Pensamos no ano seguinte, ainda já num processo de artes visuais, não recortada no cinema, mas com uma amplitude maior, né? Temos potencial para isso, temos equipamentos para isso, né? O nosso teatro nos permite, né? Então, do ponto de vista do turismo, né, quer dizer, nós fechamos há pouco tempo aí uma parceria importante com o Sistema S, com o Senac, vamos fechar com outras instituições do Sistema S, né, para uma formalização de uma evolução no turismo rural, né. Temos uma pretensão de que algumas áreas do município, particularmente o Vale do Dourado, se fortaleça através de ações promovidas pela Secretaria e pelo governo, né, para que ali novos empreendimentos, principalmente no ramo da gastronomia, consigam desenvolver essas estratégias, né, convidados também. E no esporte, algo que nos é muito caro, né, que é uma prática esportiva que compreendam todas as modalidades que todos nós, erechinenses, vemos pelas ruas, né, como as caminhadas, né, a bicicleta, o xadrez, enfim, né, os jogos estudantis, escolares, rurais, né, modalidades olímpicas, né, nós temos capacidade para isso, nós temos condições, temos atletas em destaque para isso, né, então nesse caminho a gente deve oferecer para esse debate com esses coletivos e conselhos, né, caminhos para que a gente consiga daí sim articular e potencializar essas ações. Certo, então. Secretário, nós agradecemos a sua presença aqui no Bom Dia Entrevista, pela sua disponibilidade e também por todos os esclarecimentos. Estaremos sempre à disposição de vocês, é o nosso papel, e entendemos que, através da imprensa, a gente faz com que aquilo que a gente organiza, propõe e realiza fique mais próximo da comunidade. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever esta entrevista ou outras, você pode acessar o site aqui do Jornal Bom Dia e da TV Bom Dia também. Até a próxima!